E um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado na manhã de hoje, mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão em condição de empate técnico em eventual segundo turno na disputa pela presidência da República. Na simulação de confronto direto entre os dois, Lula registra 44,8% das intenções de voto. Flávio, por sua vez, surge com 42,2%. Com essa configuração, 8,3% formam o bloco de nenhum, branco ou nulo. Além disso, 4,7% não souberam responder ou não quiseram participar. A diferença do petista para o liberal é inferior à margem de erro do levantamento, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dessa forma, o atual presidente poderia ter de 42,6% a 47%. A pontuação do senador variaria de 40% a 44,4%. Paraná Pesquisas mostra a evolução da pré-candidatura de Flávio. Em outubro, por exemplo, ele alcançaria 37% das intenções de voto num segundo turno contra Lula, que na ocasião registraria 46,7%. O Paraná Pesquisas também fez outros 2 eventuais cenários de segundo turno com Lula, mas sem Flávio Bolsonaro. Vamos aos números. Em confronto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o petista também aparece numericamente à frente, mas em condição de empate técnico, 43,9% contra 42,5%. Do total de entrevistados, 9,1% disseram que não votariam em nenhum dos dois, votariam em branco ou anulariam o voto. Já 4,6% não souberam ou não quiseram responder. O Instituto também simulou como seria um segundo turno entre o presidente e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Enquanto o petista ficaria com 44,7%, o PCdista somaria 38,9%, diferença fora da margem de erro. Nesse caso, a parcela de nenhum, branco ou nulo é de 11,4%, com outros 5% constando como não souberam responder ou não opinaram. Consta, quero ouvi-lo, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o diretor do Instituto Paraná Pesquisas para fazer uma análise para a gente. O Oeste publicou em primeira mão hoje, logo cedo, essa pesquisa de intenção de votos, que a gente percebe ali Flávio Bolsonaro se consolidando, né, e crescendo cada vez mais nessas pesquisas aí de intenção de voto à presidência da República, claro, também testando outros nomes, como o governador Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Pois é, e agora a gente acabou de discutir isso, né? Tarcísio não é candidato ou pré-candidato, ele estará no palanque com o Flávio. Então, quando isso começar, né, quando a campanha começar para valer e tudo, eu acho que a tendência, né, lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país e tem mais de 1/4 dos eleitores, e o governador Tarcísio é bem avaliado e tem tudo para conseguir a sua reeleição, né? Talvez, quem sabe, no primeiro turno, mas isso pode dar um boost, né, uma força ainda maior à campanha de Flávio. Então, muita gente no início começou ali achando que a indicação do nome do Flávio era um balão de ensaio, era uma chantagem, era algum jogo do Jair Bolsonaro que eles estavam tentando entender, mas que isso não ia à frente, né? Eu acho que essa pesquisa do Paraná mostra que a candidatura do Flávio é para ser levada muito a sério. Está se consolidando, vai ter o apoio do Tarcísio, ele está com uma postura em entrevistas, como podemos ver, moderada, né, com um tom adequado, inclusive essa viagem de Israel que não teve tanta repercussão na imprensa, na velha imprensa brasileira, mas ele mostrou ali não só a sua capacidade de articulação dentro da geopolítica, né, como um posicionamento firme, com clareza moral em relação a um aliado histórico do Brasil, que é Israel, inclusive acusando, né, o presidente Lula de forma direta de antissemitismo. O Lula tentou logo depois publicar uma mensagem no dia do Holocausto, tudo, mas a gente lembra o que ele fez, né? Tirou o Brasil, né, da memória do Holocausto e por aí vai. Então, tudo na conduta do presidente Lula denota mesmo antissemitismo. Então, o Flávio está certo nisso. Em geral, né, para resumir,
eu acho que o Flávio vem mostrando maturidade política, vem mostrando percepção de que precisa se vender como o Bolsonaro mais moderado e conseguir chegar ao centro, inclusive aqueles que, por algum motivo qualquer, tenham algum tipo de rejeição, de aversão ao nome da sua família. O Hidalgo já chegou, está se conectando conosco, mas enquanto isso a gente vai comentando essa pesquisa que foi publicada hoje. Um dado também que chama a atenção é que a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro num eventual primeiro turno mostra uma diferença, uma diminuição da diferença de 6,7 pontos percentuais, e 3 meses atrás essa diferença em primeiro turno na simulação era de 18,4 pontos percentuais a favor do petista, 37,6% a 19,2%. E olha que o momento do Lula é ruim, do ponto de vista de até a história do Vorcaro agora bateu no Palácio do Planalto, na sala do Lula, né? Tem uma série de coisas que ele vai ter que explicar. E isso ainda as pesquisas provavelmente não captaram completamente. A rejeição do Lula a gente viu numa outra pesquisa, a gente vai falar agora com o Murilo da Paraná, mas uma pesquisa do Poder 360 mostrou o que se chama, né, da boca do jacaré abrindo, ou seja, a rejeição está aumentando e a aprovação está diminuindo, ou seja, isso demonstra claramente que o presidente Lula vai ter muita dificuldade na campanha. Ele está apostando nas mesmas ferramentas, ou seja, populismo caríssimo ao pagador de impostos, que é benefício social, assistencialismo e tudo mais. Esse tipo de coisa já não consegue resolver a vida das pessoas, porque ela fala, tá bom, isso resolve o problema do meu gás e tudo mais, tudo bem, eu recebi um gás, Bolsa Família, só que a pessoa não melhora de vida, e não melhora de vida porque a economia do país está estagnada. Em que pese esses números do IBGE, a gente viu agora os funcionários do IBGE saindo do IBGE porque discordam da forma como está sendo conduzido o principal órgão de estatística e pesquisa de números de economia e questões sociais do país. A pesquisa está demonstrando agora um claro avanço da candidatura do Flávio Bolsonaro. É uma pesquisa ainda em janeiro, né? Não tem muita coisa para acontecer, mas esse cenário que o Lula, ou pelo menos os fanáticos do PT davam como certo, o Lula vai para um 4º mandato e tudo mais, esquece. Não vai ser nada tão simples assim. E nós não temos ainda esse ponto, acho que o Consta citou. Eu agora vou ter uma declaração ainda mais enfática do governador de São Paulo, que provavelmente as pesquisas vão começar a retirá-la agora dessa consulta presidencial, e esse voto começa a se consolidar, além, obviamente, do que vem agora com outras candidaturas, como, por exemplo, eventualmente do Caiado e por aí vai. Já imaginou ganhar royalties de ouro todos os meses? O mercado de minérios cresceu 35% em 2025, sendo que o ouro valorizou mais de 60%, segundo a Agência Nacional de Mineração. A Golden Brasil atua desde 2019 no mercado de minérios e te dá a oportunidade de adquirir contratos assegurados em ouro com ganhos mensais de 1% até 5,4%. com segurança jurídica. Quer saber como ter royalties mensais com a Golden Brasil? Chame já os especialistas pelo telefone 47 98819 2616 ou QR Code que está na tela. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. Ligue agora mesmo, 47 98819 2616. Valorize o seu patrimônio.